Olá pessoal, olha eu aqui hoje em meio a uma das minhas paixões, o antúrio. Sim, esta planta magnífica. E eu sei que assim como eu, existem muitas pessoas apaixonadas por esta planta. E como eu um dia tive, muita gente tem dificuldade para manter a floração do antúrio. Muitas vezes até consegue manter a floração, mas de uma forma assim bem, vamos assim dizer, bem precária, né? Às vezes o antúrio fica com as folhas queimadas, às vezes o antúrio fica só com uma flor, sem brilho. E não é difícil a gente escutar muitas pessoas dizerem: não me dou bem com o antúrio, essa plantinha é enjoada. Mas quando a gente começa a conhecer esse indivíduo aqui melhor, a gente vai ver que ele é uma fofurinha, que ele é uma planta muito camarada, que é muito meiga, ela só precisa ser um pouco compreendida. E é isso que esse vídeo hoje visa, né? Mostrar um pouquinho do meu cultivo com os antúrios, né? Dessa minha relação com estas plantas. E eu gostaria de convidar vocês para conhecer um pouquinho da prática, porque aqui é o que já está no pote, foi preparado aqui, trouxe aqui para dentro de casa para mostrar, filmar essas plantas. Mas no dia a dia, como é que eu cultivo, como é que essas plantas, elas convivem aqui no meu quintal. Então, logo logo nós vamos ver isso. Gente, eu trouxe esses exemplares aqui para a gente ver quantas plantas tem, né? Quantas variações tem do antúrio, ó. Tem este aqui que é lindo, vermelho tradicional. Olha o tamanho desta flor, gente. Olha o tamanho. Parece um plástico de tão grande, tão brilhante que é. Já tenho este aqui também, que já tem a flor um pouco menor. Na verdade, a flor mesmo fica aqui, ó. Essa aqui é uma folha modificada, mas a gente chama de flor e pronto, né? Todo mundo chama de flor. Essa já é um pouquinho menor. As folhas deste daqui já é um pouco menor que esta aqui. Também tenho este aqui, que é um miudinho aqui que eu encontrei numa feira. Achei diferente um pouquinho, olha, as folhas dele, mais macia. E eu acabei trazendo aqui para casa. Eu ainda não sei qual é a cor da flor, nem se ele realmente vai dar a flor como a gente conhece, né? Porque a gente sabe que os antúrios, eles têm uma grande variedade, né? Tem antúrio enormes, tem um antúrio chamado vite, que é a coisa mais linda. Tem um antúrio cristalino, tem vários antúrios e tem alguns antúrios até desconhecidos, né? Tem antúrio, né? Uns antúrios nativos pequenininho. Então é uma gama muito grande e nem todos têm esta inflorescência maravilhosa e nem sempre a gente vai reconhecer um antúrio pela flor, mas a gente pode reconhecer por esta parte aqui, ó. Tá vendo? Esta partezinha aqui que tanto sobe para fora do vaso e a gente tanto coloca terra, né? Aliás, este é um dos motivos das vezes o nosso antúrio perder a sua beleza. Porque estas raízes aéreas, que logo à frente você vai ver um pouquinho mais do vídeo, um pouquinho de um antúrio que eu tenho aqui no seu estado, vamos assim, bem próximo do que ele seria na natureza. Então, toda vez que ele vai subindo, a gente vai colocando terra. Mas quando esta planta começa a lançar estas raízes aéreas, ela está te indicando apenas uma coisa, que ela é epífita, que as raízes dela precisam ficar livres, ele não gosta de ser soterrado. Então, como é que a gente vai resolver isso se muitas vezes a gente quer o nosso antúrio assim, ó, em pezinho, firme, e quando ele está com as raízes para fora, ele costuma ficar assim, ó. E ele fica assim com as suas raízes balangando, tá vendo? E aí a gente pensa, então ele está precisando cortar e replantar. Bem, é uma opção, mas você pode colocar um tutor. Olha aqui, o tutor é esse hoje, para que a gente possa ver, tá vendo? Você pode colocar um tutor e a planta vai ficar firme. E se você colocar um tutor um pouco maior, ela vai crescer mais ainda, porque ela vai se comportar como se comportaria em uma árvore. A gente meio que engana o antúrio,
que crueldade, né? Na verdade não, né? A gente meio que engana ele para o bem-estar dele, para que a gente não fique fazendo tantas mudas. E às vezes a gente também vê uma planta na floricultura. Já reparou quando você compra um antúrio, ele vem cheio, aquele antúrio? É porque, na verdade, não é só uma muda que tem ali dentro. Às vezes o produtor bota 2, 3 mudas para encher logo o vaso, para que esse vaso seja vendido. E mais um detalhe, com o produtor, os antúrios são tratados como o que eles são realmente, né? Mimadinhos, né? Protegidos de tudo, para poder dar aquela folha bonita, aquelas folhas brilhosas. E aí você leva o antúrio para casa. E vai tratar ele como uma planta do nosso dia a dia, né, comum. E ele vai sentir essa transformação. E para piorar a situação, o que é que a gente faz? Olha aqui um exemplo. Esse aqui tem 2, ó, tá vendo? E aí o que é que a gente faz? Abre o antúrio e tira as mudas. E aí ele leva mais tempo para se desenvolver. E quando a gente coloca em um pote muito grande, o que é que acontece? O antúrio, opa, tem um espaço para desenvolver toda a minha parte, né? Todas as minhas raízes, a parte radicular dele vai se desenvolver, ele vai gastar muita energia se desenvolvendo e não vai trazer para a gente o que a gente tanto ama, as suas flores. Não que a planta esteja ruim, ela apenas está se preparando embaixo, né? Dominando todo o pote, que é uma característica desse tipo de planta, domina o espaço que está. Então é por isso que muitas vezes os nossos antúrios não ficam tão bonitos. Olha, esse aqui, por exemplo, eu fiz exatamente o que eu falei. Eu separei as mudas. Ele já se desenvolveu, mas ele demorou muito para voltar a exibir a mesma beleza de antes. Eu tenho aqui este outro exemplar, foi um presente que eu ganhei, porque uma das particularidades deste indivíduo aqui é que as flores ficam bem grandes, chega a ficar quase do tamanho da folha. Não é exagero, quase, não quero dizer que é o mesmo tamanho. E o que vai determinar o tamanho que esta folha vai crescer e as flores também é a boa adubação, é o bom carinho que a gente dá. Lembrando que antúrio ele fica naquela parte mais de subbosque, nas florestas. Você não vai encontrar um antúrio tostando no sol, você não vai encontrar um antúrio em um lugar onde é extremamente seco. Ele vai estar sempre naquela parte assim que recebe aquela fresquinha, que as plantas estão ali transpirando e ele está se beneficiando de toda aquela umidade ali do ar. É assim que os antúrios se comportam. E tenho aqui também este lindão aqui. Olha, gente, esse aqui é o exemplo do que eu falei. Coloquei em um vaso enorme. Na época, ele é rosa, não tá parecendo um rosa dele, mas ele é rosa, gente. Na época, esta planta aqui era pequena e ela demorou muito para se desenvolver. E um dos motivos foi justamente isto. Ela está em um pote muito grande. Então, gente, mas mais do que falar a respeito de como se cultiva um antúrio, eu gostaria de dividir com vocês a experiência de cultivar os antúrios mais próximo do que ele seria na natureza. Então eu tenho aqui no meu quintal a maneira como eu cultivo meus antúrios e gostaria de compartilhar com vocês. Fica aí comigo, veja o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ser bem enriquecedor para aqueles que gostam dos antúrios. Fica a câmera, tá? Olha aqui, gente, trouxe vocês aqui para mostrar esse aqui. Esse aqui é o rei dos meus antúrios, rei porque eu que chamo assim, tá, pessoal? Olha o tamanho das folhas desse antúrio. Eu vou colocar uma foto que eu tirei de uma folha aqui, onde eu tirei a foto junto, com o rosto junto, para que a gente tenha noção do tamanho dessas folhas. Como esse antúrio, ele tem sido cultivado aqui, ó. Ele tá muito próximo do que ele teria na natureza, ó. Aqui atrás tem bromélias. Então aqui tem bastante, vamos assim dizer, umidade. Aqui pra cima é um pé de cajá. E olha como ele tem se desenvolvido, ó. Tá vendo? Vou botar bem aqui embaixo, ó. Tá com mudas. Esse antúrio aqui, ele já cedi muitas mudas mesmo. Já fiz muitas mudas deles. Como é que a gente faz isso? Vocês estão vendo aqui, ó. Esse tronquinho aqui, cortado. Então,
era uma muda, eu cortei. Aí desta muda brotaram mais duas aqui, tá vendo? Ele é muito fácil. E tá aqui. Eu simplesmente amo esse antúrio. Eu adquiri ele, na verdade, foi um presente. A senhora, infelizmente, faleceu e a filha me doou esta planta já há muitos anos. Está aqui comigo. E tenho aqui comigo também este outro aqui, ó. Gente, o gato tá aqui passando pra lá e pra cá. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Tudo que eu faço, ele tá aqui se enfiando no meio, ó. Que é coisa de doido pra gravar. Aqui eu tenho este aqui, que eu tô fazendo uma experiência. Eu vi a respeito de antúrio plantado na água. É o gato. Plantado na água. E eu vou fazer aqui. Coloquei ele hoje aqui pra gente ver o desenvolvimento, se funciona mesmo, né? Eu tenho outros antúrios aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas voltando aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou tutorar ele pra ele subir, ó. É uma planta que ela costuma se prender. Tá vendo as raízes aéreas dela aqui, ó? Aéreas aqui, ó. Essas raízes, se tiver um tutor, se ela achar uma árvore, ela vai se prender. Ele é meio que aéreo. Tá? Ah, e tem uma particularidade aqui, ó. Gente, vocês estão vendo essas frutinhas aqui? Ó, daqui dentro tem sementinhas onde a gente faz as mudas dessa criança aqui. Esse antúrio aqui, ele, para acontecer esse fenômeno aqui, como ele demora? É a primeira vez que eu vejo isso aqui frutificado. Olha, minha filha, ela está com 16 anos. Ele comigo tem basicamente esse tempo. Fora o tempo que ele estava com a senhora que me doou. Né? Então ele é uma planta muito velha e a primeira vez que este frutifica. Mas isso não ocorre com todos. A maioria dos antúrios, esses que a gente compra aí, os híbridos, né, os cultivares, eles frutificam até muito rápido. Então eu vou mostrar para vocês aqui mais alguns exemplares que eu tenho aqui. Passa aqui. Olha, eu fiz questão de trazer vocês aqui no local onde os meus antúrios, eu costumo deixar eles nesta época do ano. Porque o antúrio, ele é muito sensível à luz do sol. Olha aqui o que a luz do sol fez, olha. Um tempinho que, né, com mudar da estação, a posição do sol muda e algumas plantas acabam, que estavam na sombra, acabam ficando no sol. E aí elas sofrem queimaduras, elas não se desenvolvem direito. O antúrio, ele pode até morrer mesmo se ele ficar no sol. Ó, como eu disse para vocês, esse aqui eu acabei de tutorar, né? Eu coloquei aqui um tutor. Por quê? Porque ele, ó, é uma planta que tende a sair do vaso, ó. Tá vendo? Olha a distância que tá subindo. E aí, o que é que a gente já pensa na cabeça? Esse espaço vago aqui, vamos botar terra. Mas na natureza, essa planta, ela não gosta de ficar com suas raízes muito sufocadas. Ela é da planta ficar assim, e ela vai ficar bambeando. E a gente fica, aí agora o que é que eu faço? Corto, faço muda. Uma solução é o tutor, que ela vai subindo aqui. Se você quiser colocar um tutor feito de esfagno, melhor ainda, que essas raízes aéreas que ela vai soltando. Esse aqui tá com pouco, ó. Tem alguns aqui, mas muito pequenininhas, mas vai ocorrer, vai ficar como aquele outro lá. E essas raízes, elas vão entrelaçar dentro desse tutor e vai ficar muito bonito, porque vai simular o que ele teria na natureza. Gato, ó, o outro gato, chegou outra, tá vendo? Aqui é assim. Aqui eu tenho um outro, vocês estão vendo? Todos eles se comportam da mesma forma. Tem aqui esse pequenininho, rosinho, ó. Eu coloquei aqui. Todos estão na sombra. E tem este aqui, lindo. Tá vendo? Que tá no mesmo local. Eles ficam aqui embaixo de um pé de amora, que logo acima tem outras plantas. E quando eu quero, eu levo essas plantas para dentro de casa para fazer arranjo. Boto lá alguns arranjos na sala e depois eu devolvo para aqui. Eles podem ficar dentro de casa, mas aqui em casa, assim, tipo, eu volto e meio troco as plantas que ficam. Então,
Não posso dizer assim para você, eu deixo todos os dias dentro de casa, porque não seria verdade. Mas elas podem, desde que você proporcione umidade, dê assim tipo uma borrifadinha de água nas suas folhas e ele vai ficar bem. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer estes antúrios aí. Aí vocês podem ver como eles ficam trabalhando em conjunto em um arranjo que eu fiz. Vou colocar aí a foto para vocês. Eu tenho também aqui, peraí gente, eu peguei esse aqui, ó. Eu tenho esse pequenininho aqui que eu adquiri há pouco tempo. Não sei, ó, não sei que antúrio é esse aqui não. Mas eu achei tão bonitinho essas folhagens que eu já comprei, porque ele me parece bem diferente. Ah, eu tenho outros antúrios que não faz parte aqui desse bando, são o cristalino, tá ali pra dentro, que eu já mostrei em outro vídeo, então não convém botar aqui. Então eles moram aqui, ó. Mas um detalhe que a gente pode perceber desse tipo de cultivo é que planta gosta de ficar com outras plantas. Você quer proporcionar saúde às suas plantas? Coloque o máximo de plantas juntas. Eu não estou falando em colocar aquela superpopulação de plantas que não se dão bem, misturadas não, gente. Eu estou falando em um cultivo consciente. Você fazer isso de uma forma que proporcione essa possibilidade das plantas, umas vão fazendo sombra para outras, e o resultado é isso aqui. Olha o tamanho desta folha. Tá vendo? E aqui não tem nenhum mistério. O adubo são coisas que eu já falei, né? Coisa muito simples. E eu quero mostrar um pouquinho mais do ambiente que essas plantas vivem. Ó, aqui eu tenho este aqui, tá vendo? Que a gente, na Bahia a gente chama de cara de cavalo. Mas ele tem um nome que agora eu estou esquecendo o nome dele, mas eu vou deixar aí para vocês verem, né? Filodendro, tá vendo? Isso aqui é um filodendro que também convive muito bem com os antúrios, né? Então aqui eu tenho um chifre de um praticério, um chifre de veado, ó. Tá até para dar suas sementinhas. Ele está aqui, qualquer dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre eles, porque o lugar que ele estava também mudou a posição do sol e eu botei ele na sombra, que ele também, como uma boa samambaia, não gosta de sol. E vou mostrar aqui um pouquinho desse ambiente aqui, pessoal. Olha o tamanho desta folha de taioba. Já viram uma taioba desse tamanho no quintal? É isto aqui. Olha, pena que agora ela não está com flor. Gente, eu não sei se vocês já viram a flor desta planta, mas é a coisa mais linda que eu já vi. Parece um copo de leite. A durabilidade dela é muito pouca, no média 1 ou 2 dias. Mas, olha, vou afastar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Então, assim a gente consegue proporcionar um ambiente bom para as plantas que gostam de sombra. Uma vai fazendo sombra para outra e elas vão convivendo muito bem. O que é que eu fiz aqui para que isso ocorresse? Ó, vocês estão vendo esta água que está saindo aqui embaixo? Então, isso aqui é a água da pia de lavar louça. Então, nós fizemos um sistema, a água vem para aqui, é tudo filtrado aqui por essas taiovas e fica, ó, maravilhoso para as outras plantas que curtem sombra, né, com bastante claridade, como é o caso aqui dos nossos amados antúrios, que na verdade é o rei aqui desse vídeo. Mas como falar de uma planta de forma isolada se ela não nasce isolada, se ela não vive isolada na natureza? Para isso acontecer na natureza, ela precisa de um arsenal de outras plantas em volta dela para ela se desenvolver muito bem. Você não vai encontrar um antúrio num descampado, em um deserto, isso não vai acontecer. Então, planta gosta de planta. E quando a gente fala em cultivo, a gente tem que considerar todo este contexto, né? Aonde essas plantas estão, do que elas gostam, quais plantas poderão proporcionar isso a essas queridinhas aqui. É uma planta... Vamos combinar, gente? É ou não é fantástico? E eu só tô falando desses antúrios aqui conhecidos. Eu não tô falando do cristalino. Eu não estou falando de outros antúrios que a gente não costuma ver do dia a dia. Então, é isto aí. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco desse meu cultivo aqui.
Olha, esse branco aqui vai abrir, ó. Esse branco eu ganhei. A flor desse branco é maior que esta flor aqui, ó. É quase do tamanho da folha, né? Então, o que é que faz para tudo isso dar certo? Sombra fresca, muita luz e dar um pouquinho de adubo que não faz mal a ninguém. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.